Bom, pessoal, olá a todos, muito boa noite. A partir de agora, chegou a notificação que estamos gravando. Muito prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Eu estou um pouco alternando, gente, entre o celular e o notebook, então não prestem muita atenção na minha câmera aí, se ela ficar um pouco trêmula em alguns momentos, não, tá? Por favor. Bom, a gente está aqui hoje, eu só preciso alternar aqui também entre algumas coisas. Estamos aqui em mais um evento, mais um episódio, né? Para quem gosta de maratonar séries aí, vamos chamar de um episódio, uma sessão importante para o nosso ICEI Talks, um programa de palestras, bate-papos. Já tivemos aqui vários temas, já tratamos de jogos digitais, já tratamos de programas de pós-graduação, uma série mesmo de coisas importantes, principalmente para a área de TI. E alguém poderia estranhar um pouco, né? A gente tentando mostrar alguma coisa que acontece na área da saúde, mas muito longe disso, né? A gente está mostrando que a gente pode aplicar uma área de vanguarda na TI, como inteligência artificial, machine learning, uma série de coisas aí realmente em várias áreas. Nós estamos aqui com o Kenneth hoje, ele é diretor Kenneth Almeida. Ele é diretor executivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele vai poder falar um pouco mais da instituição dele daqui a pouco. Inclusive, tem premiação. É premiação praticamente toda semana, né, para eles. Ele é ex-diretor-geral do IBMEC, em São Paulo, diretor-geral. O mini currículo dele já é alguma coisa para a gente prestar atenção, né? Diretor-geral da FANOR, tem experiência na área de administração, ênfase em gestão executiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de Strategic Rewards para organizações. É pós-doutor em administração pela FEA, na Universidade de São Paulo, USP, doutor em administração pela UFLA, Federal de Lavras, com estágio doutoral no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, Técnica de Lisboa, em Portugal. É também mestre em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Está andando em Kennedy. E foi especialista global em remuneração pela Vale, diretor acadêmico da PUC Minas, coordenador geral dos cursos de tecnologia da Unijorge em Salvador e também atuou como gerente do núcleo estratégico do SESI na Bahia. Kenneth, por favor, acho que eu queria ter essa liberdade de te chamar de meu amigo. Já dava uma palestra inteira só para a gente discutir um pouco essa formação toda sua aí. Acho que é alguma coisa que muitos buscam como exemplo. Né? Eu sou testemunha disso, vi a sua carreira um pouco lá já, não tanto no início, mas sei que você alcançou objetivos importantes aí na sua vida pessoal e tem ajudado empresas pelo Brasil e mundo afora. Né? Por favor, está com você. Obrigado, Marcos. Você sabe quando a gente vai contando a história de carreira, a gente vai vendo como a gente está velho, né, cara? Então, cada um desses pedacinhos aí de atuação profissional, de formação acadêmica, eles tomaram um tempo, mas é um pouco o que você falou também, eles valem muito a pena, né? E hoje eu estou aqui nesse papel, acho que a trajetória veio me levando até esse momento saúde que eu chamo na minha carreira, né? Então, você deve ter visto aí que eu trabalhei na Vale, com mineração, Federação de Indústria, 3 anos em Angola, né, dirigindo projetos de agronegócio e educação, né, e fundamentalmente essa visão multidisciplinar ela me trouxe para um momento bem interessante num hospital que estava buscando um executivo que trouxesse uma visão diferente, né, para desenvolver a área de inovação, pesquisa e educação. E eu quero contar um pouco para vocês hoje aqui, que estão assistindo, o que um hospital de ponta hoje pensa sobre esse mundo, né, inovação, desenvolvimento digital. E como a gente está trabalhando isso com casos reais, né? Acho que mais do que hype, que eu tenho usado até a expressão, mais do que moda, né? A gente olha isso como realmente uma aplicabilidade prática para cuidar do paciente. Esse é o grande mote, né, que faz com que a inteligência artificial hoje, o machine learning, toda essa estratégia, essa parafernália que a gente tem à disposição hoje no mundo, né, digital, ele traz para a gente no dia a dia, né? E a gente hoje consegue já usar isso de maneira muito clara e eu queria compartilhar com vocês. Eu vou colocar minha tela aqui para compartilhar essa apresentação, que eu espero que ela seja muito mais um ponto de ligação de elementos para o que interessa para quem, né, tem essa visão da aplicação da ciência, da computação no mundo hospitalar. Então, acho que
isso vai me ajudar mais a conectar do que eventualmente ficar preso a ela. Então, eu vou pedindo a você, Marco, que se houver perguntas ou algo do tipo, se forem muito interessantes, a gente até pode interromper a apresentação para tratar daquilo que é o mais importante, que é a gente trazer essa realidade para a dinâmica da vida de cada um, né? Esse é um pouco da nossa lógica. A gente tem falado de futuro da saúde, mas particularmente eu já consigo falar de presente, né? Eu queria mostrar para vocês algumas coisas que a gente já está fazendo aqui, e muito com a parceria com essa área que eu chamo que é uma área core hoje. A gente saiu de entender que a tecnologia era uma área acessória nas organizações e passamos a entender que ela é estratégica, né? Eu hoje não tomo decisões como executivos sem ter a tecnologia como elemento estratégico no nosso dia a dia. Mas tratando do hospital, né, um hospital que está muito preocupado, né, é um hospital alemão, né? Nossa origem ela remonta aos primeiros, né, imigrantes que vieram que têm identidade alemã, mas não só da Alemanha, né, mas da língua alemã. Então a gente está falando de austríacos e suíços, né, uma comunidade que se juntou para devolver até o país o bom acolhimento que eles perceberam que houve quando eles aqui chegaram. Então, eles quiseram, de fato, trazer uma instituição de saúde que visasse, que conseguisse levar até as pessoas isso que está escrito aí na tela, né? É o cuidado plena saúde, né? E muito nessa visão da cultura dos países de língua alemã com a cultura brasileira, né? Então, o conhecimento e acolhimento, né? O conhecimento muito forte, né, da Alemanha na área da saúde, no período especialmente, e o acolhimento brasileiro, né? E isso também está na nossa missão, né? Ser preciso no sentido alemão, a gente é muito parcimonioso, a gente vai naquilo que resolve. É o que eu tenho falado muito para as equipes aqui, que a gente faz inovação, faz pesquisa, né? Eu falo, pessoal, eu sei que pode ser lindo, fantástico, mas o que resolve mesmo? Então, acho que esse é um ponto importante da precisão. Por outro lado, a gente não perde essa visão do humano, né? No final, a gente tem que lembrar no hospital de alta complexidade como é o nosso, que o acolhimento é um fator que realmente faz muita diferença, né? Imagine vocês que a gente tem uma média de 2.000 cirurgias mês, né? Cirurgias de alta complexidade em todos os níveis que vocês imaginaram, né? Uma cirurgia neurológica de alta complexidade, passando por cirurgia plástica, reconstrutiva e de queimados, a gente faz tudo aqui. É um hospital realmente muito grande e a gente lida com todo esse universo, né? Que ataca a saúde do ser humano, e a gente devolve com respostas, né, usando a tecnologia médica para essa resolução, né? Aqui são os nossos valores, a gente sempre gosta de trazer, né? O acolhimento está ali, que está na missão e visão, a verdade. Então, imaginem vocês no hospital, se alguém mente, né, porque errou na aplicação de um remédio, não pode, né? Tem que contar imediatamente que errou. Então, isso é uma coisa que a gente realmente leva muito a sério aqui, né? A verdade como elemento que tem que estar na mesa o tempo todo, né? A confiança vem disso, né? O protagonismo colaborativo, que a gente busca muito gente, talvez, Marco, eu possa até falar também para os alunos aí que estão se formando, né? O quanto que hoje no hospital a gente está procurando protagonistas para essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? E vários membros da minha equipe, hoje tem mais ou menos 400 pessoas dentro da área de pesquisa, inovação e educação, boa parte dessas pessoas com formação tecnológica, eu vou falar um pouco sobre isso, e a segurança do paciente como elemento central, né? Por isso que quando a gente fala de inovação na saúde, não é complicado, não é difícil, é complexo, porque essa complexidade ela afeta a vida de pessoas, né? Mas, claro, aí puxando um pouco a brasa para a sardinha da área, a tradição inovadora é um dos elementos que o hospital acredita e a gente pratica, né? Aliás, né, quando você pensa a história do hospital, a inovação sempre fez parte do nosso espírito, né? A gente brinca aqui que o primeiro crowdfunding do Brasil, um dos primeiros, foi na formação do hospital. Foi um financiamento coletivo, né, da comunidade, como eu já disse, das pessoas que tinham a língua alemã como origem. Então, isso fez com que fosse possível a compra da aquisição do terreno, início da construção. Tá? Então, a gente completa 124 anos. Esse prédio que vocês estão vendo aí, ele existe até hoje. Aliás, a minha área de pesquisa ela fica lá, nesse andar de baixo, no andar térreo, né? Hoje eu tenho uma equipe muito grande ali instalada. Mas é um hospital que acreditou muito na inovação como incorporação de tecnologias, né? Então, isso de alguma maneira o Brasil usa como métrica, e não está errado, né? A inovação ela pode ser disruptiva, mas ela pode ser incremental. Então, você trazer uma nova tecnologia para o país, por exemplo, é algo
extremamente inovador. A minha pergunta, né, que eu trouxe para o hospital e foi muito bem aceita, será que é suficiente diante de tudo o que está acontecendo? E aí eu acho que vai tocar muito no profissional, né, na formação na área de que quando a gente pensa no digital, né, em todo esse universo da computação. Então, só acho que é importante também dizer o que eu sou o executivo responsável, a área de educação. Nós temos hoje aproximadamente 12 mil alunos que a gente forma no ambiente privado, que a gente chama, e mais uns 15 a 16 mil alunos, esse número ele tem uma flutuação, que a gente forma no Ministério da Saúde. Então, tudo isso está na área de educação, com essa visão de formar líderes, né? A pesquisa, que hoje tem 89 pesquisas em andamento, pesquisas altamente complexas, né, que tratam de Covid, tratam de cura do câncer, terapia celular, biotecnologia. Né? Então, a gente tem um universo aqui enorme, a gente se propõe a ser líder e articulador de redes nesse campo. E a inovação, que é a parte gostosa que eu queria trazer mais hoje para esse diálogo aqui com vocês, que é onde a gente procura pensar as melhores soluções mesmo para o paciente. Né? Quem é esse paciente? Né? O que ele precisa? E a inovação está aqui a serviço disso, né? Para melhorar a nossa atuação e reputação dentro desse campo. E acho que é engraçado, porque as pessoas me perguntam assim, mas é mais difícil, é mais simples, né? Eu já fiz inovação em mineração, já fiz inovação no agronegócio, na própria educação, especialmente na minha última experiência no Grupo Americano, a gente desenvolveu muitos hubs de inovação por onde eu passei, e as pessoas fazem um comentário, mas é mais difícil? Eu falo, olha, não é nem mais difícil, nem mais complicado, é mais complexo. Né? Vocês imaginam, por exemplo, a gente tem o case que eu vou compartilhar com vocês é de inteligência artificial aplicada na detecção da deterioração clínica do paciente, ou seja, o quanto ele piora e o quanto a gente pode prever essa piora usando, né, as equações estruturais aí que estão associadas ao machine learning e usando os dados históricos, uma série históricas, né? Então, putz, super legal, interessante. Eu já saí lá, faço, né, um treinamento de uma base, consigo chegar em 60, 70, mas quando é que eu coloco isso em prática, né? Eu tenho que lembrar que tem uma vida ali na minha frente, né? Então, eu tenho que testar, retestar, garantir, através de pesquisa, que isso realmente pode ser aplicado. Então, é mais complexo, não é mais difícil, é mais complexo. Eu tenho que pensar em mais variáveis, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E quando eu falo para vocês da questão da inovação num grande hospital, olhando essa complexidade como elemento-chave, eu preciso resgatar primeiro assim, o quanto os hospitais, aí eu posso falar hospitais brasileiros com 2 ou 3 ilhas de excelência no país que despontaram e saíram na frente, né? E de fato tomaram decisões estratégicas de inovação, mas normalmente é isso que estava associado à inovação na saúde privada aqui no hospital de alta complexidade como nós somos, né? Vocês imaginam que são 4 mil médicos passando por aqui, e todos eles, né, durante um ano, tá? Todos eles estão se perguntando assim, olha, qual é a máquina que você vai comprar, qual é a tecnologia que a gente vai usar na radioterapia, né, na quimioterapia, na robótica aplicada à cirurgia. Então, o que se convencionou, eu estou falando, claro, de maneira muito empírica, não tenho dados de pesquisa sobre isso, é que no Brasil, inovação representou muito a compra de máquina, tá? Uma máquina mais precisa e rápida para o tratamento do câncer. Está errado? Não, de jeito nenhum. Isso, gente, é recente, tá? Isso eu estou falando de 2019. E vejam, foi super importante, a gente não está desmerecendo. E a gente melhorou a precisão do tratamento e o tempo que a pessoa fica dentro da máquina recebendo a radioterapia. Então, aqui a gente tem claramente uma evolução. Né? Mas a pergunta que começou a nos provocar assim, tá, mas é suficiente? A gente vai para um segundo nível, que eu chamo, né, de discussão de inovação. O hospital já tinha e contém ainda isso como identidade e continua realizando, né? Hoje a gente é a principal referência para o Ministério da Saúde e o projeto de interoperabilidade. Como é que a gente integra os dados de diferentes plataformas, né? E aí, para quem é da área sabe disso, de tecnologia da informação, a gente está falando de sistemas legados totalmente diferentes, né? Onde você tem que integrar essas informações, né? Estruturá-los de alguma maneira, né? Mesmo os dados não estruturados, você precisa pensar uma estratégia de como você vai incorporar esses dados para gerar realmente informação para o sistema de saúde. E a gente vinha apoiando o Ministério, né?
uma plataforma para planejamento, análise e monitoramento das ações de gestão de informações estratégicas em saúde. Continuamos fazendo isso, tá, pessoal? Isso é muito importante dizer. Mas, por outro lado, a gente também continua, né, olhando isso como, será que estamos fazendo o suficiente? E por que isso vem à baila, né? Qual que é o elemento que nos trouxe essa discussão num hospital de alta complexidade? Pô, a gente está olhando esse movimento aí que todo mundo está já ficando cansado de escutar, né? Uma revolução industrial de base de máquinas a vapor, que passa para a linha de produção, onde eu vou passar para máquinas controladas de maneira lógica, né? Desde comandos numéricos computadorizados, passando por uma robótica de base, que a gente chama, e onde a gente começa a olhar a saúde, na saúde, esses três primeiros, como relativamente distantes do nosso mundo, mas agora na quarta revolução não. Aqui a gente já tem, né, um elemento que não dá mais para descartar a intervenção na nossa área, né? Porque mesmo o terceiro, eu ainda escuto isso dos médicos, tá, pessoal? Eu ainda escuto muito das equipes médicas quando eu vou levar discussões de inovação. Não, mas isso é o meu conhecimento, né? Foi o meu aprendizado, é a minha caneta que assina, né, a decisão de um diagnóstico ou de um medicamento, de uma terapia, né? Mas na quarta, a gente começa a dizer, espera, mas será que é só a tua caneta, seu conhecimento? E se seu conhecimento fosse, né, comparado com o conhecimento de milhões de médicos, de 80 milhões de prontuários eletrônicos do paciente? Né? Será que a gente não teria um apoio melhor à decisão? Então, essa quarta revolução industrial que toca nesse ponto de integração desses diferentes, né, devices, diferentes, né, elementos que conseguem incorporar a conexão como elemento, como fator de conjugação de dados, isso muda um pouco o jogo, né? E para um hospital, especialmente, né, quando a gente faz a comparação, no nível 1.1 é aquilo lá, o quadro que vocês estão vendo pintado ali, né? Olha a cara do médico ali, né? É o cuidado e cuidador, é tudo dele, né? Tá tudo dentro da cabeça dele, ele vai aprendendo na prática, tentativa e erro, né? Learning by doing, como se diz, né? No nível 2, não, pera, a gente começa a pensar que tem ferramentas e processos que organizam melhor e traçam um relativo paralelo com a linha de produção que a gente viu lá na segunda revolução industrial, né? Na terceira, pô, que legal. Então, se a gente fala de comando numérico computadorizado, a gente também começa a ter tecnologia de dados integrados num prontuário eletrônico, por exemplo, né? Então, aqui a gente começa a falar disso como a gestão dos dados, começando a gerar os primeiros insights de organização da prática médica. Mas e o 4.0 para nós? O que representou o 4.0 para os hospitais? Primeiro, a gente tem essas tecnologias disruptivas que entram no nosso contexto, né? E vejam como isso muda o jogo. Quando eu uso, por exemplo, computação em nuvem, a nossa regra de limitação de análise de imagens, ela cai por terra, né? Eu já consigo transitar hoje imagens numa velocidade absurdamente maior e comparando com diferentes sites no mundo inteiro, tá? Então, isso muda o jogo, muda a forma de você integrar imagens. Estou usando só um exemplo, tá, pessoal? Se vocês pararem para pensar, os dados de prontuário eletrônico, eu vou falar de uma plataforma que a gente usa hoje, de fato, eu não estou falando de uma fantasia, hoje a gente compara 80 milhões de prontuários eletrônicos apertando 3, 4 botões. Aí onde está isso? Está claro, está num ambiente, né, que não é só um premise, né? Também você está na nuvem como uma referência aqui básica, né? A gente fala de inteligência artificial. Aqui a gente tem uma grande virada, né? E particularmente, Marco, até eu fiquei tão curioso, né? Eu amo tecnologia, não sei se você lembra dessa minha faceta, mas eu voltei a estudar, estou me formando em ciência de dados esse ano, coisa curiosa, né? Aqui tem uma virada de jogo dentro dos hospitais, as instituições de saúde, que é revolucionária, tá? Quando eu consigo olhar que os meus dados, por exemplo, da UTI, os nossos dados da UTI, nós monitoramos os pacientes 24 horas dentro de um UTI, e esses dados vão direto para o prontuário eletrônico, você imagina no volume de dados que eu tenho, né, de mais de 100 leitos de UTI que nós temos aqui no hospital, né, em 3 unidades diferentes hospitalares, né? Quantos dados a gente gera dessas pessoas? E na época do Covid, onde a gente teve que ampliar para quase 160 leitos, tá? O que isso proporcionou para a gente em termos de análise? Eu já vou contar para vocês um projeto de giro de leito, por exemplo,
que a gente conseguiu fazer, né, a análise, fazendo um duplicado, um gêneo digital da nossa planta, vamos chamar assim de UTI, a gente conseguiu ter uma previsibilidade absurdamente mais acurada, né, mais direcionada. Biotecnologia é um elemento, gente. Por exemplo, se você está falando de bio para a gente, o que tem a ver? Nossa, mas vocês não têm noção de como a tecnologia da informação, a tecnologia, ela mudou a forma de desenvolver terapias celulares, né? O mapeamento das células que a gente chama das natural killers passa necessariamente por uma visão computacional, né? A nanotecnologia, essa eu falo, vocês vão ver até no nosso roadmap, está um pouquinho mais distante, investimento, mas eu tive em Israel recentemente, no começo de 2020, um pouquinho antes do início desse pico, né, da epidemia aqui no Brasil, do Covid, e é incrível o que a gente está vendo com medicamentos programáveis, né, usando a tecnologia da informação como uma referência prévia, né? Esse mundo digital entra na prévia da preparação dessas polipílulas, desse remédio que vai com câmeras e por aí vai, né? Simulações, aqui nem vou me deter, porque a gente realmente resolveu apostar totalmente nessa área. Hoje a gente faz planejamento cirúrgico virtual. E aí, Marco, olha que coisa interessante. Vocês estavam falando de games. Você sabe quem são os nossos maiores desenvolvedores hoje do mundo realidade virtual, planejamento cirúrgico virtual? 2 desenvolvedores de games. O pessoal que gosta aí sabe que a plataforma Unity é uma referência no desenvolvimento, né? A gente usa o Unity aqui para fazer a conversão das imagens reais de ressonâncias e tomografias em imagens nesse mundo, né, realidade virtual, realidade aumentada. Então, hoje a gente está aqui realmente na ponta desse desenvolvimento, mas com profissionais da computação que estão ligados a games, cara. Olha que coisa legal. Né? Os nossos alunos, Kenneth, você permitiu às vezes um pouco de interação, talvez, por favor, né, além de uma palestra, virar talvez um bate-papo, é uma talk realmente, mas já lecionei 3 anos no curso de Jogos Digitais da PUC Minas, na unidade da Praça da Liberdade. E é interessante quem está de fora desse universo dos games, que no máximo talvez jogue, mas há um entendimento de que um curso de jogos digitais é só para desenvolver joguinho, né? Muito pejorativo até o termo, e para jogos de entretenimento. E desde o primeiro período, os coordenadores, os professores são preocupados em já mostrar que essa área, né, de serious games, de aplicação dos jogos em áreas que realmente, assim, empresas, até para processos seletivos, né, de pessoas. Acho que você trabalhou um tempo com psicologia organizacional também, se não me falha a memória lá, sim. Sabe que isso realmente é importante. Em todos os cursos da computação pode-se trabalhar isso um pouco, mas também... você perdeu meu áudio aí, Kenneth? Não, estou te escutando, Marco. Acho que sua imagem caiu, mas o áudio eu estou indo bem. Tudo bem. É porque meu telefone vai tocando aqui, eu tenho que voltar de novo aqui para o notebook. Desculpe, gente. Mas então, tem que ter essa percepção, né, de que o curso de jogos ele tem esse diferencial aí sim, que você mostrando essa aplicação, acho que já é um ganho importante. Sensacional, Marco. E é por aí mesmo, tá? Pode estimular o pessoal, porque a gente tem contratado com esse perfil, né? Isso é uma expressão muito legal que a gente está trabalhando muito aqui, né? O Serious Game, inclusive, para fisioterapia, né? A gente está usando também essa competência desse grupo. E veja que todos esses elementos, né? A gente fala bio, nano, simulações, internet das coisas, isso empurrou, né, o mundo hospitalar para essa fronteira. Você não tem mais escolha, né? A gente precisa entrar nesse mundo, né? Essa interseção entre os mundos digital, biológico e físico acelera as inovações práticas na saúde, tá? Isso impacta diretamente na relação médico-paciente, gente. Isso eu acabei de, né, compartilhar um vídeo de um médico nosso que está fazendo impressão 3D para planejamento cirúrgico. É uma mudança de paradigma total, né? E a modelagem toda da impressão 3D, ela vem da computação, ela vem desse mundo digital também. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o cenário? Evolução exponencial das tecnologias, né? Aqui no hospital, a gente começava a ver também os médicos aqui e acolá pipocando com ideias, com proposições de a gente acelerar esse movimento saúde, né? Uma necessidade de espaço-tempo dedicados, né? Então, quando o hospital começa a perceber esses movimentos, eu até diria que a gente não tem escolha, né? A gente teve que evoluir para essa visão
mudando o papel dos profissionais da área de tecnologia para um outro patamar, né? O entendimento de processo de construção colaborativa é uma filosofia nossa de ecossistema aberto. A gente acredita nisso, né? A gente acredita que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, nem nunca seremos, apesar de eu estar contratando muita gente da área de tecnologia, nós nunca seremos um hospital com 200, 500 cientistas de dados, arquitetos, engenheiros de dados. A gente vai olhar, muito fundamentalmente, parcerias com startups, por exemplo. Então, a moçada que gosta aí de empreendedorismo, né, de pensar em inovação também, usando suas competências com as suas próprias empresas, podem saber que os hospitais estão começando a olhar isso com muito cuidado, porque a gente entende como competência complementar, né? Então, tem 3 startups, especialmente, 2 delas eu vou destacar, mas 3 têm projetos agressivos conosco, em que a gente entendeu que eles são mais competentes que nós para desenvolverem essas soluções. Então, isso entrou totalmente no nosso planejamento estratégico. Deixa eu contar um pouquinho mais como é que isso foi chegando e agora sim, descendo no nível das experiências práticas que a gente está vivendo aqui agora. Bom, todo mundo viveu esse momento, né, pandemia, que foi realmente muito trágico para nós como humanidade. A gente está vendo o número de mortes, passa de milhões de pessoas no mundo inteiro, né? No Brasil também não foi diferente, a gente também teve um número muito alto. E os hospitais, de maneira geral, como eu disse, eles foram sendo empurrados para essas novas tecnologias. Um dos elementos que nos chama muita atenção é a telesaúde, né? Ah, legal, o médico falando com o paciente usando uma tela. Não, não, gente, isso aí já havia. O médico já fazia telesaúde dessa forma, ele já usava, né, para quem não percebeu, isso já era realidade. Ele já usava o WhatsApp, usava o Skype, usava, né, diferentes ferramentas, né, batia papo, trocava imagens e tal. Isso não é telesaúde numa visão mais contemporânea, né? Telesaúde numa visão mais contemporânea, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, é a incorporação de outros elementos que, por exemplo, integram inteligência artificial. Eu já vou contar um pouquinho essa história para vocês, como a gente está trabalhando isso, né? Então, a gente começa a olhar, por exemplo, a composição. O Walgreens é uma rede de farmácia nos Estados Unidos, não é necessariamente essa foto aí, mas é um exemplo do que eles estão fazendo lá, né? São unidades onde você consegue falar com o médico, né? Mas, como eu disse, não é suficiente, aí você já tinha o celular, mas aqui nessa unidade você consegue ter uma captura de sinais vitais, e para o médico, aí sim, para ele é muito importante, do outro lado, ter o acesso à informação sobre o paciente, né? Eu vou medir temperatura, vou medir pressão, né? Vou fazer análise de batimento cardíaco, eu vou começar a olhar, né, alguns elementos que eu faria no exame presencial, e vou começando a ter os gadgets que me permitem realizar isso. Mas ainda assim eu vou dizer que não é suficiente, eu vou explicar por quê daqui a pouco, tá? Então não há necessidade do médico estar necessariamente, a gente começa a ver, né, que isso vai ser quase futuros Jackson. Me perdoe os mais jovens, vocês nem devem saber o que é isso. Nós que crescemos, mas fomos nascemos no século passado, né, a gente sabe o que é isso, porque os Jacksons, eles falavam de um médico que estava à distância te medindo, né? Ele estava à distância, ele usava isso como uma futurologia, e hoje a gente já começa a ver isso como prática, né? Aqui sim está uma revolução, né? Quem que tiver interesse, eu já sugiro que vá fazer logo uma bugada aí, dá no Google, entra com esse termo Title Care. Eu estive em Israel em 2020, como eu disse a vocês um pouquinho antes da pandemia, e eu fiquei muito impressionado com a discussão que eu tive eu conversei com muita gente em Israel, né? Conversei com membros do governo, do exército, que é muito forte lá na parceria para a inovação, com as startups, estive com fundos de investimento, e aí eu tive rodadas, né, com startups, e cada uma delas foi me mostrando o que tinha e que eventualmente a gente poderia criar sinergia para aplicação no Brasil, né? Então, eu não fui o primeiro a trazer, o pessoal do Pequeno Príncipe lá em Curitiba já tinha feito um acordo bem legal com a Sobotato-Care, mas qual é a diferença desse elemento aqui? É o exame com inteligência artificial aplicada. Então, quando eu vou fazer uma otoscopia, por exemplo, eu vou entrar para olhar o ouvido, né? O médico está à distância, ele tem provavelmente algum enfermeiro navegador, um auxiliar, um agente comunitário de saúde, que vai fazendo isso, ele coloca no ouvido, né? A diferença, gente, é que o próprio equipamento, ele usa inteligência artificial para começar a identificar na morfologia onde estão os elementos e já faz medições automáticas que vão fornecendo a informação ao médico à distância de quais são eventuais problemas.
Quando eu falo que Israel está à frente nesse processo, 70% da população, foi o que eu escutei lá, já usa a telesaúde como referência, né, num sistema de saúde que é altamente eficiente. E por que eficiente? Porque esses dados eles são armazenados, além de eu usar a IA para fazer a identificação, esses dados são armazenados numa base onde a minha identidade, né, como usuário do sistema de saúde, ela é recheada de dados estruturados com gadgets como esse. Então, aqui a gente tem realmente uma mudança de paradigma. E aqui eu já posso falar de um exemplo prático. Aqui o Hospital Lemão está assumindo agora a gestão da saúde em parceria com 16 municípios do noroeste do Paraná. Nós acabamos de fechar essa parceria, onde a gente vai levar esse equipamento para esses municípios. Imaginem vocês, né, para assentamentos de sem terra, para índios, né, para comunidades indígenas que estão ali, né, que não tem uma assistência, tem um UBS, mas não tem médico, né, ele tem ali até um enfermeiro, mas o médico não chega até lá, e a gente vai levar esses equipamentos para lá. Olha que bacana contar essa história, né? O que muda o jogo aqui para nós quando a gente usa equipamentos como esse também? A gente começa a olhar saúde populacional, né? Eu consigo ter a inteligência artificial me dando previsibilidade sobre o que poderá acontecer com essa população comparada, né, comparando os dados com bases de dados aí históricas, né? Esse é um elemento muito importante que muda o jogo e a gente realmente está assumindo a frente aqui no hospital nessa atuação, tá? Uma outra que eu tenho, né, sido não só o sponsor, mas também entendido aqui no hospital como referência, eu só peguei a Infor como uma marca, uma das marcas do mercado que está fazendo isso. Não é coincidência que eles sejam os nossos parceiros no projeto, né, de interop aqui do hospital, né? Mas esse é um ponto fundamental para quem está olhando o futuro da atuação como profissional, né, Marco? Eu estou olhando muito para quem está interessado nessa palestra, você, puxa, esse cara está falando que eventualmente vai ser para o potencial atuação minha no hospital. Interoperabilidade, gente, é uma palavra de ordem para nós hoje. Quando a gente olha as arquiteturas institucionais, né, os sistemas, como eu mencionei, legados, né, são altamente desestruturados. Né? E olhar a Interop como uma ferramenta-chave, né, a gente passa, de fato, a tirar essa ideia de um a um, né, um ponto a ponto de relação dos sistemas, né, e passa, de fato, a integrar isso em grandes data lakes. Né, e para isso eu vou precisar de ferramentas bastante robustas e de profissionais diferentes. Para vocês terem uma ideia, eu tenho muita dificuldade de encontrar e contratar profissionais que entendam de interoperabilidade, que entendam de FHIR, que é uma linguagem que segue, né, que padroniza usando normas internacionais, a HLS7 também como uma referência. É muito difícil de achar esse profissional, é um profissional caçado no mercado. Aqui em São Paulo, no nosso Data Lab, a gente tem, né, essa missão de achar esses profissionais e não encontra, pessoal. Eu falo para vocês, é muito difícil de encontrar. Então, fica a dica aí também para quem está se formando. Então, diante dessas provocações que vieram, e agora já caminhando para os nossos, né, os nossos esforços aqui no hospital, primeiro a gente olhou e falou assim, pera, a gente tem que fazer uma coisa... primeiro a gente tem que assumir que a gente não vai conseguir fazer tudo. Né? A gente vai ter que escolher dentro de um roadmap o que a gente vai fazer primeiro, como que a gente vai fazer. Né? Aqui a gente contou com a consultoria do Fraunhofer, eu já tinha conhecimento deles quando eu trabalhei na Federação das Indústrias, né? E de fato realmente foi muito relevante para a gente, porque esses caras estão olhando as melhores tecnologias no mundo inteiro, né? Então eles trouxeram para a gente um dimensionamento de como organizar isso ao longo do tempo, né? Eles nos ajudaram muito. E de fato a gente pensou de uma maneira linear, né? Claro, em 2019 a gente elegeu a telemedicina como um fator crítico de investimento. Até chamaria hoje de outra forma, hoje a gente já chama de telesaúde, até que atualizar esse roadmap nosso aqui. A IA, vocês devem ter percebido que está bem no comecinho lá, porque ela está em tudo, né? E aí, tá aí a querida professora Valéria, e aí os alunos não entendem o valor, né, da ciência, né, da matemática aplicada como ciência mesmo, gerando ciência para a inteligência artificial. Aqui é pura lógica, né, de equações estruturadas, pura lógica de programação usando elementos da matemática aplicada como referência. Eu amo esse tema. E, de fato, a gente entendeu que ele é fundamental. Ele está na base de praticamente todos os outros. Quando eu falo de uma telesaúde avançada, tem inteligência artificial por trás.
Quando eu falo de wearables, não adianta, não é só o wearable em si. Não é só a medição lá do reloginho da Apple, não é isso. É a inteligência artificial por trás desses dados. O que eu vou fazer com esses dados, né? E aí entra IA. Gêmeos digitais, né? A gente tem esse projeto que vocês estão vendo em verde, ele foi acelerado no nosso pipeline aqui de investimentos, porque a gente entendeu que a gente precisava gerar essas duplicatas tanto da nossa infraestrutura como do nosso paciente, né, para que a gente pudesse, com esse gênero digital, fazer projeções, né, dar previsões do que vai acontecer com ele. Mas até mais do que isso, se eu mexer nas variáveis, né, o que vai acontecer? Então, eu vou começar a prescrever também esse futuro, eu não é só vou prever, eu vou também ter condições de simular futuro. E o gênero digital ele foi fundamental para nós. Biotecnologia a gente avançou para 2021 porque eu comecei a ter que trabalhar principalmente na área de oncologia, e não tem muito só a ver com Covid, mas também o Covid acelerou, porque a gente começou a mapear células, né, que são essas natural killers que eu falei para vocês, né? São células que a gente retira do próprio corpo, aliás, esqueçam só as células tronco, né? Todo mundo, poxa, super legal, vai lá no cordão umbilical, na polpa do dente de leite, você consegue encontrar as células tronco. Não só, pessoal, hoje a gente pega células independentemente de serem células tronco, né? E a partir dessas células que já estão no corpo, a gente consegue modificá-las. Agora, adivinha o que está por trás disso, né? Toda uma técnica computacional que a gente utiliza e a nanotecnologia que, de fato, a gente resolveu deixar mais para frente, né? E aqui eu queria estimular muito quando eu penso, né, as pessoas que estão fundamentalmente investindo em se formar em tecnologia, né? O hospital, esse espaço que a gente tem aqui na Paulista, são aproximadamente 800 metros quadrados dedicados à inovação. Aqui a gente tem um time, né, que tem um Data Lab, tem um Maker Lab, né, que eu falei da impressão 3D. A gente tem uma área de planejamento cirúrgico virtual, usando não só a transposição das imagens, né, com aquela lógica dos games que eu mencionei, mas também começando a usar inteligência artificial para uma comparação que a gente faz, né, para realizar o Waze da cirurgia, né? O Waze no sentido de começar a apontar para o médico quais são os riscos dele tomar uma decisão, né, onde ele está com uma área ali muito visivelmente, né, e claramente comparada a um banco de imagens anterior, ali ele tem um risco. Então, quando a gente fala de um IA aplicado, é para dizer para o médico, olha, cuidado, né? Por todas as vezes que houve intervenção nesse campo aqui, você vai ver que o resultado não foi bom. Você vai ter 70% de chance de dar problema se você ir por esse caminho. Então, isso a gente já começou a fazer, pessoal. Também nesse mesmo centro, a gente simula 2 leitos hospitalares. Essa cama que vocês veem aí, né, a cama de mobilidade de um paciente. Do outro lado, a gente tem um espaço que está focado numa mesa cirúrgica. E nos dois, a gente tem câmeras. Aí não está dando para ver direito, mas essas câmeras já usam inteligência artificial aplicada, por exemplo, né, num projeto que a gente tem com uma startup que se chama Semantic, não são mais startup, aliás, já são bem grandes até para falar a verdade, mas hoje a gente olha o paciente no leito, né? Para quem não sabe, dos grandes problemas do hospital é queda, né? Eu mesmo sou um paciente indisciplinado, as pessoas me falam, quem me fica, respeito e tal, mas eu acho que eu tenho autonomia, não, estou doente, mas eu consigo isso fazer no banheiro, né? Se eu que sou relativamente uma pessoa esclarecida, tenho essa dificuldade, imaginem vocês, né, pessoas que vêm para o hospital pela primeira vez ou que nunca tiveram uma internação. Então, queda é um grande problema para a gente, e a gente está começando a usar a inteligência artificial embarcada nas imagens para detecção precoce, né? Pushes, alertas para as equipes que estão na ilha lá de enfermagem atacando essa questão. Aqui é um projeto maravilhoso, eu sou um apaixonado, né? Que eu falei para vocês, são mais de 80 milhões de prontuários eletrônicos integrados em uma base comum. Imaginem vocês, né, em 3, 4 cliques, você poder comparar a eficácia de uma terapia medicamentosa, a eficácia de um tipo de intervenção cirúrgica, a eficácia, né, de uma determinada estratégia de atuação em saúde durante 20 anos. Agora, pensem nisso, né, que ao invés de você poder só olhar a questão temporal, você poder comparar 100 mil pessoas de uma determinada enfermidade. Uma plataforma como essa permite fazer isso, né? E hoje nós temos um Data Lab totalmente focado, né, usando essa plataforma de referência do nosso parceiro TriNet, para começar, inclusive, a dizer o que será o futuro da saúde populacional
usando prontuários eletrônicos. É o que a gente chama de Real World Evidence. São evidências do mundo real que proporcionam para a gente esses insights, não só de comparação do que deu certo ou não, mas o que acontecerá. Né? E adivinha onde os hospitais já estão usando isso, né? Eles deixam de ser só hospitais reativos, que recebem o paciente, e começam a atacar a atenção primária à saúde. Então, eu vou cuidar de você antes de você vir para o hospital. Eu até tenho discutido muito com a minha equipe, será que a gente deveria chamar de paciente, né, ou deveríamos chamar de pessoa? Né? A jornada de uma pessoa, da saúde de uma pessoa. Ela pode se tornar paciente, mas eu preciso cuidar da saúde dela muito antes. E, para isso, ferramentas de inteligência artificial aplicada, nós estamos utilizando para detectar isso em nível populacional e até individual. Esse é um grande case, né? Eu particularmente, eu brinco que eu peguei um escudo e uma espada e fui atrás de todo o grupo de segurança da informação. A gente tem respeito ao LGPD, no limite aqui, ou seja, a gente segue à risca, né, as regras. O grupo também de tecnologia que brigava comigo, não vai ser possível, a gente vai ter que instalar um provedor específico. Tudo bem, eu faço todo o investimento necessário, né? Contratação de profissionais, eu tenho uma penca de gente para esse projeto, né? Só de pesquisadores médicos, eu tenho 5 dedicados, né, a esse. Olha que a mão de obra médica é muito cara e é difícil você achar um médico que entenda de tecnologia de uma maneira profunda. Né? Então, aqui tem um investimento muito alto do hospital, mas, de fato, hoje nós temos o cluster mais bem estruturado, eu vi isso da própria empresa, que é uma empresa americana, na América Latina. Tá? Outro projeto que é um case real, que é o que eu já contava um pouquinho para vocês do Waze, né? Que é essa realidade virtual na educação médica, né? O que é educação médica que a gente chama? Né? É o que essa informação vai proporcionar para a decisão. É o apoio à decisão médica. Né? Então, aqui a gente tem, de fato... Aliás, Marco, eu queria deixar já o convite aqui para quem estiver interessado e estiver passando por São Paulo. Né? Nós temos um grupo dedicado hoje de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cientistas de dados, só trabalhando nessa ferramenta. Hoje, nossas equipes médicas fazem planejamento cirúrgico de altíssima complexidade, usando realidade aumentada e realidade virtual. Aliás, digo mais, né? A gente já levou isso para o bloco cirúrgico. Hoje, o médico já leva o HoloLens, por exemplo, né, onde ele tem um mix aí de uma realidade aumentada, onde ele consegue olhar a imagem do exame e, ao mesmo tempo, ele está fazendo o corte, né, para fazer uma intervenção cardiológica, por exemplo. Né? Eu só não posso divulgar as imagens, mas hoje a gente já tem isso aplicado no bloco cirúrgico. Né? E aqui a gente tem uma questão importante, por que a gente faz isso nesse espaço? Né? A brincadeira que o pessoal fazia no começo, o óculos do Kenneth. Eu falo, é meu óculos mesmo. Pessoal, é isso mesmo, né? É que eu falo de adoção de tecnologia. Alguém tem que encampar essa briga. E a gente foi mostrando para os médicos, pessoal, mas peraí, você já usou? Né? Eu, mas não, absurdo, essas peças de brinquedos e tal. Eu falei, tá legal, vamos testar o brinquedo? Meu brinquedo, vamos lá testar. Hoje eu tenho fila de médicos para usar, porque eles começam a ter uma visão de profundidade e começam a olhar a inteligência artificial aplicada com elementos de apoio à decisão que ele enlouquece. Ele fala, putz, foi a primeira vez que eu consegui ver o corpo do meu paciente da forma como eu precisava, né, que com profundidade, antes da cirurgia. Né? E foi a primeira vez que eu tenho um sistema me apontando o risco. Olha que bacana. Né? E para isso a gente está olhando, né, o futuro da saúde como esse profissional. Né? Isso é um aprendizado, né? A gente tem uma faculdade aqui também que forma profissionais para a saúde. É um aprendizado nosso, porque essa é uma competência que a gente precisa trazer para o real. Né? Um profissional que toca o futuro da saúde. Né? Então, essa gestão do conhecimento a óculos aqui do Hospital Oswaldo Cruz é uma obsessão nossa, né? Para o final. Aqui já indo para o finalzinho, Marco, acho que também vai ser importante ouvir as pessoas, né? Entender mais até na explanação, é como a gente integra esse mundo de inovação, educação, saúde digital e pesquisa, né? Com essa visão de desenvolvimento e experimentação de um lado com a inovação, mas eu preciso validar isso e consolidar com pesquisa. E, de novo, vou reforçar, na equipe de pesquisa, por exemplo, só de cientistas vinculados a dados, vinculados à análise de dados, né? Eu tenho 7 dedicados, tá? 24 horas, porque a gente faz acompanhamento de pacientes no Brasil inteiro. São mais de 100 centros parceiros nossos aqui no processo. Né? A saúde digital que vai se beneficiar disso, né? Porque a gente entende que ela usa esses 2 elementos do pipeline. Quem desenvolve experimenta, valida e faz a consolidação, leva para a prática.
é o que eu falava no comecinho, não é difícil fazer inovação na saúde, é mais complexo, né? Então, eu preciso respeitar esse ciclo, né? E a educação como formação e ensino como elemento importante do processo. Eu sempre me empolgo com essa temática, cara, acabo ultrapassando os horários e por aí vai, mas eu, na verdade, queria muito também aproveitar esse tempinho. Sei que, como a Simone falou, né, Marco, tem muita gente que vai para a aula às 7, mas para escutar eventualmente alguém que tem alguma questão, ponto, tem alguma curiosidade, como é que o hospital está pensando aqui. Essa questão da tecnologia. Claro, Kenneth. Para te falar a verdade, eu já estava imaginando que esse papo ia acontecer isso mesmo. Aí a gente ia chegar no momento que precisasse interromper, mas e a gente realmente querendo saber mais coisas. Eu, antes de ver aí no chat, as pessoas que quiserem perguntar, gente, podem escrever no chat, a gente vai tentar seguir aí. A Simone tem aulas às 19 horas, mas eu vou tentando acompanhar o chat aqui, não perder perguntas. Mas só para instigar um pouco, Kenneth, eu queria perguntar alguma coisa assim. É claro que a gente está num momento ainda pandêmico, onde a gente precisa estar um pouco... essa coisa do isolamento, ela ainda não foi, né, excluída por completo, a gente tem que prestar atenção nisso, mas eu acho que é um ambiente, pelo que você descreveu aí, até metragem, o tipo de profissional que vocês lidam no dia a dia, eu, sinceramente, se não fosse uma coisa para a gente fazer pela universidade, propor visitas técnicas, se vocês talvez em algum momento conseguirem receber as pessoas aí, eu acho que realmente é uma experiência, é alvo para benchmarking, com certeza. E queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, né? Claro que a pandemia ela complicou uma série de coisas, mas ela também fez acelerar algumas outras coisas. Você também mencionou coisas sobre a Covid-19, aí, sobre essa pandemia, e falou assim, isso aqui teve que talvez dar um tempinho e tudo, mas teve coisas que aceleraram. Eu sei que hoje não é possível uma visita técnica em massa, a gente aí conhecer. O que você pode dizer para a gente disso, né? Como é que, de maneira geral, um resumo bem breve, assim, Marco, não, isso aqui parou, a tecnologia parou de chegar aqui por causa disso, ou isso acelerou? Marco, acho que quando eu fiz o convite é para valer, né? A gente tem um grupo que controla uma comissão que ela é referência nessa questão de infecção hospitalar, né? Ou seja, tudo que pode acontecer de errado num hospital, a gente sempre tem que prever como receber as pessoas. Uma coisa legal para contar, assim, o centro de inovação ele é fora do hospital. Foi uma decisão que eu tomei, porque eu não queria de fato trazer mais um componente para dentro do hospital chamado inovação. Eu disse, não, nós precisamos de um espaço-tempo dedicado para isso. E lá é um hospital simulado que a gente chama. Então, sim, a gente pode receber, claro que não grandes grupos, depois eu posso passar as instruções, né, de quantas pessoas poderiam estar, mas a gente voltou, sim, a receber alunos, né, de diferentes instituições de ensino, né? Especialmente PUC Minas, que nem todos ouviram o início do nosso diálogo, né? Eu estou muito orgulho de ter sido um professor concursado da PUC Minas, e quando eu falo orgulho é porque é uma das instituições mais fortes que eu conheço em desenvolvimento de pessoas, né? Então, seria um prazer recebê-lo. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto que você toca, de fato, assim, diferentemente do que se imaginava, né, que pesquisa e inovação ia parar de receber recursos, pelo contrário, eu nunca tive tanto recurso à disposição, estou falando de grana mesmo, tá? No sentido de captação de editais, né? Eu tenho dinheiro captado desde fundações americanas até bancos alemães, passando por editais brasileiros da FINEP, que fez um trabalho fantástico ao longo desse período. Nós captamos 5 milhões de reais para desenvolvimento de soluções para a Covid, e aqui a gente não aprendeu o caminho, né? Então, isso acelerou muito a tecnologia. Quando eu falo para você que a gente está olhando contratar profissionais, meu grande problema hoje em tecnologia é contratar gente. A guerra hoje que eu tenho aqui é de talentos, né? Com o meu vizinho aqui, que é o HCO, o Einstein, que está a uns 3, 4 quilômetros da gente, e o Sírio está a 900 metros, né? O Sírio libanês. Então, hoje, a nossa dificuldade é essa. Então, acelerou, sim, né, o desenvolvimento. Eu só diria que isso complicou na dificuldade de encontrar talentos. Isso é uma guerra hoje nesse mercado. Obrigado, Kenneth. O Gilson está perguntando aí, só para a gente ter mais participações, o Gilson está perguntando aí no chat se a demanda por desenvolvimento de hardware específico para a internet das coisas, por exemplo, e telesaúde, é muito grande? Você percebe a indústria aí desenvolvendo coisas específicas?
Sem dúvida, Gilson, e olha que engraçado a tua pergunta, né? Você sabe que durante esse período da pandemia nós testamos, você deve ter visto a discussão dos ventiladores, né? E foi uma necessidade absurda que houve no país, né? Foi uma escassez. Não havia, né? Quando a gente fala de um método invasivo para apoiar a respiração das pessoas, isso foi o caos, né? Então, imagine você que na nossa bancada de engenharia clínica nós testamos 2 dispositivos com profissionais da área médica, profissionais da área de tecnologia, engenharia, juntos desenvolvendo soluções de baixo custo ou com alta tecnologia embarcada. Então, assim, isso só para te exemplificar, né, como a Covid acelerou essa discussão. Fora isso, quando a gente olha, né, o mundo saúde, eu posso te garantir que talvez a engenharia clínica e o desenvolvimento tecnológico, né, usando a ciência da computação, eles sempre foram um elemento central. Né? Quando a gente fala esses monitores que eu tenho hoje, por exemplo, na UTI, que já integram informação direta no prontuário, ele tem uma série de especificidades. Essas grandes empresas têm times de cientistas dedicados só a isso. Desenvolvimento de hardware que integram informações tecnológicas de alto nível. Né? Eu diria para você que é um grande campo, também vou dizer para você que é uma grande falta no país de profissionais desse campo. Tá? Obrigado, Kenneth. Obrigado, Gilson. O Guilherme pergunta, eu tenho uma dúvida, você disse que tem um movimento aí para parte de empresas de saúde priorizar as startups em detrimento, né, de criar um setor de TI. Está perguntando se é isso mesmo. É mais do que isso, né? Acho que os grandes hospitais principalmente acordaram que a gente não tem agilidade das startups. Eu vou pegar um exemplo só para você sentir o quanto isso é real. Né? Eu tive uma visita de 3 profissionais, né? Um da área de audiovisual, o outro ciência da computação e o terceiro da publicidade. Eles montaram uma empresa que tem tudo a ver com essa realidade virtual. Tá? E aí eles me apresentaram a proposição, né? Eles, na verdade, estavam na garagem, que eles chamam, né? Eles estavam bem na fase semente. Né? Aí eu olhei para os 3 e falei assim, vem cá, vocês... como está o plano de vida de vocês, né? Brinquei assim com eles. Aí os 3 olharam assim para mim, temos a nossa startup, né? E a gente quer continuar nesse processo. Quero contratar os 3. Aí os 3 inteligentemente olharam para mim, olharam os 3 e falaram assim, ó, tio, né? Quase tio, né? Me sinto tio. Eu sou da idade do Marco Rodrigo, então eu sou um pouco mais velho. Eles olharam assim, tio, sabe o que é? A gente não é muito nossa vibe ser carteira de trabalho, não. A gente quer continuar PJ. Eles são meus parceiros até hoje. Eles desenvolveram um programa para a gente na área de radioterapia, que é um treinamento em realidade virtual, onde o técnico ele precisa de ter, antes de aplicar, ele precisa de ter uma experimentação. Então, eles hoje, né, a gente fala que é o hands-free, né? Ele já está usando só as mãos, né, que os óculos atuais já permitem, usando manipulação. É incrível de ver. E eles foram muito inteligentes. Né? Eles fizeram uma rodada agora seed de captação, capturaram uma graninha que eu não teria, o meu contrato com eles não pagaria. Só para te exemplificar que essa é uma realidade que já está acontecendo. Né? E quando a gente olha um hospital de grande porte que tem essa relação com as startups, é complementaridade, porque a gente nunca vai ter essa velocidade. Então, se você está pensando nisso, eu te falo sem medo de errar. Pode apostar, é um grande campo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Kenneth, pela resposta. Gente, pelo adiantado da hora, quase 19 horas aqui, mas eu tenho uma pergunta importantíssima pela qualidade, pelo mérito mesmo da pergunta e também pela pessoa que o professor Jorge Sindermann, né? E interessante, antes de ler a pergunta dele, quando você falou, principalmente, Kenneth, sobre interoperabilidade, eu fiquei pensando um pouquinho, tá? A pergunta do Jorge, ela extrapola um pouco o que seria a minha pergunta, mas eu fiquei pensando, um profissional que você precisa, só pela questão da interoperabilidade, ele realmente não é tão trivial assim, não. Um curso, sabe, formar alguém assim. Até coloquei assim nas minhas anotações, é um profissional difícil aí. Você disse que era um profissional difícil de encontrar, né? E que tipo de skill, tipo de formação, na verdade. E aí o Jorge vem, né? Kenneth, para quem quiser se tornar um profissional da área, há cursos mais direcionados que a pessoa poderia fazer? O Centro de Inovações oferece algum curso
ou orientação de estudos que poderiam ajudar a quem se interessa pela área? Essa é uma excelente pergunta. E a gente talvez ficaria com essa aí, você já pode ir procurando fazer a amarração que você quiser, Kenneth. Legal, legal. Eu acho assim, como hospital, Jorge, a gente tem olhado muito assim, qual que é a nossa missão? É contar para o mundo, né, tecnologia, para o mundo de engenharia, para o mundo de maneira geral, profissional que tem interesse, o que o hospital precisa. Então, hoje, de fato, a gente tem investido muito em cursos do tipo Gestão 4.0 no hospital, ou Bases da Saúde Digital, um curso que a gente vai lançar agora com a Mariana Perrone, uma médica que a gente tem que é fora da curva, né? Uma médica que entende muito de tecnologia, ela trabalhou na IBM muitos anos, no board mundial da IBM, e de fato, a gente, como hospital, tenta contar isso para o mundo. Nós nunca seremos os desenvolvedores do que a PUC Minas está fazendo, que é a formação de base que a gente precisa. Né? Mas esse universo a gente não só tangencia, mas explica qual é a nossa necessidade, contando os cases através desse tipo de curso. Então, eu sugeriria para quem... A tua pergunta é bem legal, para que está pensando nisso, né? Tem que olhar mesmo o que está sendo oferecido pelos hospitais como referência, né? E de outro lado, eu acho que aí, Jorge, é mais como curioso mesmo também pela área, né? Eu comentei que eu estou estudando ciência de dados. Tem muito da formação de base que a gente precisa ter e tem muito do que a gente precisa buscar de complementaridade também, que tem muita informação disponível nesse mundo hoje, né? E as certificações são uma forma de fazer isso, né? Pelos big players, né? Essas lógicas que eles têm trazido de curta duração, né? Que a PUC Minas também tem um arcabouço enorme também nesse campo. Eu acho que também ajuda muito, porque a gente vai ter que complementar, né? Esse profissional precisa dialogar com tudo o que está acontecendo, é até um pouco enlouquecedor, mas é realmente uma necessidade. Perfeito, Kenneth. Gente, eu tenho que agradecer a todos pela presença, esse papo realmente é inesgotável. Kenneth, eu vou te dar um refresco aí de 1 ano, 2 anos, mas eu tenho certeza que talvez daqui a algum tempo você sofreu muito comigo, né, Kenneth? Eu queria recorrer, assim, a gente bater um papo mais descontraído depois, fora do vídeo, rapidinho, assim que encerrar a gravação, mas eu dei uma canseira danada, gente, no Kenneth, enchi de detalhes, Prazer, cara, né, e enchi de coisa, ele já sabe um pouco como que eu funciono, eu fiquei preocupado que o evento fosse um sucesso. Eu fiz esse tipo de convite para 1 ou 2 pessoas, e entre essas 2 pessoas aí tá o Kenneth, né? Que eu sabia que eu podia ficar descansado aqui, que realmente era alguma coisa de qualidade que seria trazida para nós. Desculpa se para alguns estão assim, achando demais que assim, né, um pouco de jogar confete, rasgação de seda, mas não é, né? Eu acompanhei de perto realmente, assim, coisas que Kenneth tinha como meta pela frente, e não é só para ganhos individuais, né, para ele próprio. Ele mesmo fala o tempo todo assim, a gente quer contar para o mundo, a gente quer dividir experiências, a gente quer mostrar que realmente a gente, na nossa, talvez, insignificância, né, Kenneth, sem apelar um pouco para algumas questões assim de um viés religioso, não é exatamente isso, mas que a gente tem que realmente tentar passar por esse mundo para tentar fazer um algo a mais, né? Para quando a gente partir, independentemente da crença de cada um aí, a gente tem que sentir que deixou um legado interessante aí. Perfeito, Marco. Excelente, feliz de compartilhar. Contem sempre conosco, a PUC Minas sempre será bem-vinda aqui, não é só pela questão de eu ter esse vínculo, esse laço com a PUC Minas, né, de histórico, mas é porque eu entendo de fato, né, que é uma instituição de excelência. Para nós é uma referência. Espero ver muitos profissionais aqui circulando, trabalhando comigo na inovação e em outras áreas aqui também. Boa, Kenneth. Acaba que vai ficar no vídeo também, um colega antigo, já foi coordenador adjunto meu por um tempo, o professor Alisson Arantes, ele entrou para importunar e avisar que hoje é o meu aniversário, né? Eu não queria tocar nesse assunto, eu ia mencionar a sua idade, mas não, eu vou parar. Mexe com a idade, né? Mas Você é é isso, muito gente. experiente. Obrigado. E isso Parabéns, realmente, cara. o dia que a gente... Obrigado, Kenneth. Quando a gente estava acertando a data, e muita gente fala assim, dia do meu aniversário eu não trabalho, né? Mas para mim trabalhar é viver, a gente está falando disso agora, né? Eu comentei sobre isso há pouco tempo. Viver é repleto de ações. As ações são expressas pelos verbos, e um deles é trabalhar. Né? Então vamos trabalhar, vamos estudar. Daqui a pouco a gente tem colegas aí com aula e os alunos também chegando atrasado lá. Obrigado, Alisson, pela lembrança aí. Obrigado, Jorge, todo mundo que está comentando comigo. Eu vou encerrar a gravação do vídeo por agora.
E quem precisar sair, muito obrigado. Kenneth, eu fico para acertar só alguns pequenos detalhes com você, ver como que a gente envia uma carta de agradecimento. Enfim, foi muito bom, meu amigo. Tá bom, pessoal. Um abraço, hein? Tchau, tchau, pessoal.